Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Conversa na Janela, o podcast onde a gente faz uma fofoca boa falando da vida, de negócios e do resultado dos outros. Eu sou a Larissa e hoje eu vou te contar uma fofoca sobre por que crescer dói. Eu já te convido a seguir o nosso podcast, seja se você estiver ouvindo no YouTube, no Spotify, para acompanhar e não perder nenhuma Conversa na Janela. Senão você chega na Conversa na Janela pela metade e aí não vai entender nada. Antes de começar a trazer essa reflexão, eu quero dizer sobre o que me motivou a gravar esse episódio com esse título. Eu li algumas matérias falando sobre o movimento das novas gerações em não almejarem mais ocupar cargos de liderança, não almejar mais a progressão de carreira e buscar perfis de trabalho um pouco mais estáveis, em que elas pudessem controlar mais da rotina, em que pudessem cuidar mais do bem-estar. E na justificativa desses estudos e dessas matérias, trazia muito sobre a referência que essas pessoas tinham de liderança, a referência que elas percebiam da sobrecarga de trabalho, seja de quem empreende ou de quem lidera, e não querer aquilo e por isso buscar um tipo de trabalho, uma rotina um pouco mais dentro do seu controle, né? Um pouco mais, até de forma individualizada, né? Sem tanta interação. E foi isso que me levou a trazer essa chamada para o título desse podcast, sobre por que crescer dói, né? Essas pessoas, quando trazem essa perspectiva, elas querem fugir de algo que entendem como dor, né? Bom, eu não quero crescer, eu não quero liderar, isso não faz sentido para mim, isso é difícil, isso dói, então eu prefiro ficar vivendo de uma forma em que eu não passe por esses desafios que não se conectam com o que eu quero, né? Eu não tô aqui para discutir se é certo ou errado, todos os objetivos são genuínos, se fizer sentido para a pessoa, então tá tudo certo, mas lendo sobre esse movimento foi que me trouxe a intenção de falar sobre isso. E eu trago também um case, uma história, né, na verdade, minha, de tempos atrás, em que eu passei por um momento bem desafiador, em que eu tive que cancelar contratos com alguns clientes, e na época isso foi extremamente difícil, foram negociações duras, foram conversas difíceis, e eu não me sentia preparada para conduzir aqueles cancelamentos. E eu lembro muitas vezes de pensar antes de entrar na reunião: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu tô despreparada para fazer isso. Como é que eu vou ser capaz de conduzir esses cancelamentos? Conduzir, né, com firmeza, com a dureza necessária daquele momento. Mesmo sendo difícil, mesmo tendo sido doloroso passar por esse processo, né, na ocasião, eu acho que essa é a única forma que a gente tem de desenvolver a inteligência emocional, é vivendo as emoções. A gente pode estudar sobre inteligência emocional, mas quando a gente estuda sobre isso, elas entram na nossa caixinha como uma ferramenta. A gente precisa passar pela situação para entender se nós somos capazes de buscar aquela ferramenta e usar no momento. Porque quando tu passa por um cenário desafiador, você não vai abrir o seu bloco de notas e buscar o checklist das 7 dicas para saber como agir. Não, no momento difícil você faz o que tem que ser feito. Se você tem repertório, se você já passou por outros cenários de desafio, você vai saber como agir. E se a gente evita o desafio e se a gente evita viver as situações, a gente vai ganhando, no meu entendimento, menos resistência e a gente acaba ficando um pouco mais vulnerável por não saber como agir às situações. E por isso a gente está falando nessa Conversa na Janela de um pouco de negócios, um pouco de vida e um pouco de resultados, para a gente entender sobre essa máxima de por que crescer dói. E quando eu passei por esse momento do cancelamento dos contratos, eu cresci. Quando eu passei por esse cancelamento, eu cresci. Foi difícil? Doeu? Doeu. Só que provavelmente teria doído muito mais, ou teria sido muito mais difícil se eu tivesse postergado, se eu tivesse deixado para uma outra pessoa fazer, se eu tivesse ignorado que eu tinha que encarar aquilo e não tivesse feito. Provavelmente teria doído muito mais. E é isso que eu quero trazer para vocês, de que a gente fala que crescer dói, mas na verdade crescer é inevitável. O que dói é a gente evitar o crescimento, é a gente lutar contra o crescimento, porque ele é inevitável.
A gente não tem ao nosso redor como controlar o crescimento das coisas. O crescimento do nosso cabelo, da nossa unha, das flores, do movimento da cidade. A gente não tem como controlar todas as coisas, o crescimento. As coisas vão ganhando movimento e vão incorporando um novo formato. Mas a gente precisa abraçar o crescimento para então ser capaz de passar por ele não doer dessa forma, né? Porque, na verdade, essa dor que a gente sente com o crescimento é por não abraçar o crescimento, né? Por não encarar aquilo como um momento de que a gente precisa buscar recursos para entender como passar por ele e evita. Quando a gente evita, a gente vai contra o crescimento, que é tão natural, é quando, na verdade, ele fica dolorido. Quando a gente fala de crescimento, principalmente dentro da realidade dos negócios, se você é líder de equipe ou líder de empresa, o nosso cérebro, ele tende a escolher o caminho mais conhecido e não o caminho mais fácil, e não o caminho mais pertinente. A gente cria padrões e o cérebro tenta buscar esses padrões, e por isso a gente fala de tantas crenças, bloqueios, quando a gente vai estudar um pouco mais sobre inteligência emocional, porque o cérebro tenta buscar esses padrões conhecidos. E quando a gente passa por um cenário dentro da empresa estar crescendo ou de progredir um profissional de carreira, a tendência é de que a gente busque o caminho mais conhecido, se apegar às nossas teses, às nossas teorias. Da mesma forma, quando a gente dá oportunidade de progressão de carreira para um profissional, ele imediatamente tende a buscar os recursos que ele já tem acesso para performar naquele espaço, mas na verdade ele precisa ganhar outras habilidades para então poder performar nesse outro espaço. Da mesma forma, o crescimento de uma empresa ou nós enquanto pessoas. A gente, quando cresce, a gente precisa fazer a gestão desse crescimento, a gestão dessa mudança de fase. E a gente vai entender o que a gente tinha e o que a gente precisa adquirir. E nesse processo, muitas vezes o que é dolorido é porque a gente vem, vamos lá, usando o azul, vou usar exemplo de cores aqui. A gente usa o azul para crescer, aplicando isso dentro da tua realidade, né? Você usa o azul para crescer, ou você fazia de tal forma, de tal metodologia para crescer. De repente você percebe que usando o rosa vai te dar mais crescimento. Você larga o azul e começa a usar o rosa para crescer. Só que foi o azul que te trouxe até aqui. Então, quando a gente faz uma ruptura muito brusca nessa transição de fase de quando a gente está crescendo, é quando isso fica difícil de gerir e fica mais dolorido. Quando a gente dá a progressão para um colaborador ou quando a gente está numa fase de crescimento dentro da empresa e a gente tem que trocar muito bruscamente de fase, largar absolutamente tudo que trouxe a gente até aqui para fazer uma outra coisa. Então, esse é um momento delicado de quando a gente está crescendo, de quando a gente está evoluindo, que é entender essa gestão, que é a manutenção do que trouxe a gente até aqui e o que a gente precisa para evoluir para a próxima fase. Porque se a gente se desconecta muito fortemente daquilo que a gente era e do que a gente tinha, a gente não entende como que essa mudança aconteceu e a gente se perde. Então, por isso que muitas vezes a gente leva essa máxima de que crescer dói, porque a gente não faz essa gestão dessa transição de fases de quando a gente está crescendo. E, inclusive, eu li uma pesquisa da Endeavor de 2023, se eu não me engano, falando sobre os 5 principais desafios das empresas. E entre os 5 desafios tinham financeiro, jurídico, marketing e vendas, inovação, mas o primeiro deles, não deve ser novidade para ninguém, é a gestão de pessoas. E é esse sempre o gargalo que a gente ouve, né? Poxa, encontrar pessoas é difícil, a empresa vai crescer, mas eu preciso de líderes e ainda não tenho, preciso formar os líderes, tenho problema com pessoa ou rotatividade, e as empresas só possuem os problemas que as pessoas têm. Não tem como a empresa ter um problema que as pessoas não têm, né? Vai muito da nossa capacidade de, dentro da equipe, né, de gestão, de condução, para entender o que fazer. E por isso crescer dói, né? Porque se a gente não domina
as nossas reais motivações, se a gente não se conecta verdadeiramente com as pessoas, a gente não consegue fazer essa gestão, essa transição de fases. Por isso fica tão desafiador a gestão de pessoas, que nós não somos exatos, né? A gente não é uma máquina e a gente precisa se conectar verdadeiramente, entender os objetivos, para onde a gente está indo, e por isso a gente, seja enquanto indivíduo ou enquanto líder, ou mesmo você enquanto profissional que está buscando crescimento, e a gente evita muitas vezes um movimento entendendo essa que é uma dor, a gente não tá abraçando o crescimento, né? Foi o termo que eu disse antes. É entender o que que eu preciso fazer de manutenção, né? O que que eu preciso manter do que me trouxe até aqui e quais são as habilidades que eu preciso desenvolver, quais são os conhecimentos que eu preciso adquirir para ir para essa nova fase que eu estou buscando. Não fazer uma ruptura de tudo estava errado e agora tudo está certo, quando a gente fala da gestão de pessoas, porque não somos seres exatos, cada pessoa tem um tipo de repertório e a gente precisa conectar isso num objetivo comum. E por isso a gestão de pessoas é tão desafiadora. E ainda dentro da liderança, tem alguns desafios que são muito comuns quando a gente está conversando com outros líderes, com outros empreendedores e empreendedoras, que além da gestão de pessoas, é a mudança e delegar as atividades. A mudança, né, dentro do ambiente de negócios, do nosso mundo, na verdade, né, principalmente com o avanço da tecnologia, ela é cada vez mais uma constante. A gente não consegue simplesmente sentar e dizer que o mundo vai ser dessa forma. A gente precisa estar constantemente se desenvolvendo e entendendo para onde as coisas estão caminhando. E essa gestão da mudança, ela é desafiadora justamente por isso, porque crescer dói. A nossa cabeça se apega a um caminho, a um padrão que a gente tem, e quando a mudança chega, às vezes a gente não está preparado ou tenta performar com aquele padrão que a gente tem, e por isso fica desafiador ir para o próximo nível que a gente está buscando. Esse também é um desafio que a gente vive dentro da gestão de pessoas. E outra coisa é o fato de delegar. Tão desafiador dentro da liderança é abrir mão, né? Abrir mão do controle, na verdade, porque o desafio de delegar acontece muito pela relação de confiança que a gente tem. E isso é uma dor também muito grande de quando a gente cresce enquanto líderes, é abrir mão daquilo que a gente estava fazendo, atuar sobre tudo que a gente tinha controle, sobre todos os caminhos que a nossa cabeça já tinha aprendido e levar isso para que outra pessoa performe. Isso exige confiança, isso exige a dor do crescimento, que é abraçar o crescimento e entender que você precisa fazer isso para crescer, ao invés de lutar contra o crescimento e se tornar um líder controlador, por exemplo, né? Que é entender, bom, eu sei fazer, eu dou conta de fazer tudo e não delega as tarefas. Então, na verdade, a prática é sempre essa, de por que que crescer dói. É porque a gente não está abraçando o crescimento. A gente não está entendendo o que precisa ser feito para continuar crescendo. Independente do seu objetivo, tá? Eu não estou dizendo que isso seja só a liderança, né, que foi o caso da matéria que eu trouxe no começo, mas seja o que você precisa fazer para crescer. Você vai precisar abraçar o crescimento, entender o que você precisa para desenvolver e executar isso para crescer. Sempre que você lutar contra, não aceitar o crescimento, isso fica ainda mais doloroso, porque você vai parar em uma fase em que você estava sendo desafiado a crescer. Você precisa do movimento. E aí o fato de você não abraçar o crescimento é o que te faz parar nessa fase anterior e possivelmente ganhar pouca resistência sobre as emoções, sobre os desafios, sobre as situações que acontecem no dia a dia, que fazem parte de quem somos, fazem parte do mundo, e a gente precisa se desafiar muitas vezes, se expor, né, a desafios, a cenários diferentes, para que a gente também ganhe domínio sobre nós mesmos e para que a gente seja capaz de entender se seremos capazes de buscar lá na nossa ferramenta aquela conduta, aquele comportamento que é o que faz sentido para a gente ter os nossos resultados, para a gente ter os nossos objetivos. Sem a gente passar pelas emoções, sem a gente
viver os desafios naturais do nosso crescimento, a gente não vive a vida verdadeiramente, não vive a vida intensamente da forma como ela se propõe. A gente fica parado em um determinado estágio. Errado ou certo, não sei. Eu tô trazendo aqui um ponto de vista diferente para você refletir em relação ao seu crescimento, sobre encarar o crescimento como uma dor e, na verdade, eu entendo como dor é a gente ir contra o crescimento, é não desenvolver aquilo que o desafio que se impõe para a gente exige que a gente desenvolva para que a gente possa continuar evoluindo. E nesse processo, você não vai para uma zona de desconforto. Quando você abraça o seu crescimento, você acaba ampliando a sua zona de conforto, porque você vai ganhando habilidades para poder evoluir e ficar confortável em cenários diferentes. Não necessariamente que você estará sempre no desconforto, mas se você abraça esse desafio, esse crescimento que é apresentado para você, você vai ganhar uma habilidade de estar confortável em mais espaços, em mais desafios. O fato de eu ter passado por aquele cancelamento dos contratos que eu falei para vocês, naquela ocasião foi extremamente desafiador. Mas eu saí dessa situação muito mais forte. Então, hoje, depois daquele desafio, eu já estive preparada para muitos outros, tão ou mais difíceis do que aquele, sem ter sentido tanta dificuldade, porque eu já estava mais confortável em como conduzir aquele cenário. E encerrando o podcast, eu te lembro que na descrição do episódio tem um material, se você quiser se aprofundar, para que você possa baixar, pegar os insights, pegar os resumos, entender um pouco mais sobre como encarar o crescimento dentro da sua vida pessoal ou da sua vida profissional, sobre como usar isso no seu dia a dia também enquanto líder para se conectar com as pessoas e para desenvolver as pessoas. E até a próxima Conversa na Janela. Tchau!